Demorei, mas voltei. A promessa era um vídeo por semana, mas não foi possível. Gente, veja só. O tema de hoje é polêmico, mais ou menos, mas é importante. Tive trombose, tenho trombofilia. Posso colocar Dilmirena? Eu sempre recebo um monte de perguntas assim. Depois da trombose, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E eu respondo, brincando, é claro, a gente pode fazer tudo. Tudo a gente pode. O que nós não podemos é ficar sem informação. O que não podia ter acontecido comigo era eu, lá 11 anos atrás, quando eu tive a trombose, ter recebido a indicação do uso do anticoncepcional para tratamento de pele sem ter sido orientada sobre os riscos, sobre as contraindicações. Então, gente, de fato, a gente pode tudo, né? Com consciência, responsabilidade, nós podemos. Somos nós que vamos assumir o risco e as consequências. Claro, em conjunto com um profissional de saúde que estudou para isso e lá. Mas no final das contas, é a gente com a gente mesmo, tá? Então eu vou contar a minha história pessoal com o DIU, para que você fique tranquila e que você faça, junto com o seu ginecologista, a melhor escolha contraceptiva para você. Eu tive trombose dormindo há 11 anos atrás e o gatilho foi o uso do anticoncepcional. Eu jamais poderia ter tomado anticoncepcional, mas somente, após a trombose é que foi se investigado a trombofilia. E esse é o protocolo aqui no nosso país, né? A gente só vão te solicitar esses exames para trombofilia depois que o pior acontece, depois da trombose, depois de inúmeras perdas gestacionais. Infelizmente, nós vivemos numa cultura reativa e não numa cultura preventiva. Depois que eu tive a trombose, eu fiz tratamento no SUS, tá? Fiquei internada no SUS e até um ano depois da trombose eu continuei em acompanhamento pelo SUS. E nas minhas consultas eu sempre questionava, eu quero entender por que eu tive trombose. O fato deles me explicarem que o anticoncepcional é um fator de risco para trombose não entrava na minha cabeça, porque é um medicamento que é vendido indiscriminadamente nas farmácias, né? Eu recebi a receita, fui no médico, mas se você quiser ir na farmácia comprar um anticoncepcional, você vai comprar, né? Inclusive algumas marcas que têm, assim, um alto teor de hormônio e, consequentemente, algumas marcas, em detrimento de outras, são altamente trombogênicas, podem causar trombose com mais facilidade. Nas minhas consultas, porque eu fiquei realmente muito traumatizada. Eu chegava, vocês sabem que no SUS, a maioria das pessoas são atendidas por residentes, né? A contrapartida das escolas, das universidades federais é justamente isso, né? Atender a população. Isso você pode ler nas leis do SUS e tal.
mas nós somos atendidos por residentes. Isso em si não é um problema. A organização disso é que é um pouco difícil. Então, todas as vezes que eu ia num retorno, numa consulta, era um ser humano diferente, um profissional diferente. E eu sou muito questionadora. Na verdade, eu acho que eu fiquei mais ainda depois da trombose, porque isso me gerou uma desconfiança de tudo, sabe? De autoridade, de tudo. Porque, de fato, ninguém se responsabilizou, nem nunca vai se responsabilizar pela trombose que aconteceu comigo. E isso é difícil, né? Então, eu me responsabilizei e, a partir disso, me tornei altamente questionadora. E eu falava, gente, mas eu sou magra, não fumo, não bebo, sou ativa. Eu não tinha aqueles outros fatores de risco. E aí eu tomo um bendito anticoncepcional e vou ter essa bagaça dormindo. Então eu não aceitava. Por eu não aceitar, ser muito questionadora, eu até fiquei conhecida à época, né? Como a psicóloga maluquinha e tal, eu já contei isso antes. E eu falava, eu quero fazer, qual outra possibilidade que tem? Por que deu na perna esquerda e não na direita? Eu quero fazer outras investigações para saber dessa questão da trombose, pelo menos da parte genética. E assim, felizmente, eu fiz amizade com o pessoal, eu acho que de tanto chorar, de insistir, e por terem percebido essa necessidade também, né, que meus questionamentos não eram infundados, fizeram a solicitação do rastreio de trombofilia. E aí eles fazem do principal, gente, porque tem inúmeras trombofilias, inúmeras mesmo. São mais de 20, são muitas, e eu acho que existem outras que nem são catalogadas. Pedir esses exames, né? E vocês sabem, quem já pesquisou sabe que são exames de alto custo, porque são exames genéticos, a gente colhe o sangue, nem fazia aqui eu sou de Uberlândia, eu mandava pra BH, pra capital, tal, e voltava. E aí, na ocasião da consulta que eu voltei, né, pra receber o diagnóstico e tal, aí eu acho que veio o resultado, sim, você tem trombofilia. Fator 5 de Leiden, Heterleiden, né, que é a cidade lá da Holanda, heterozigótica, com alto risco para trombose. Então, eu não poderia ter tomado anticoncepcional. Enfim, e ainda assim eu continuei questionando, tá, gente? Aí eu falei assim, tá, chorei montes lá, tal. Falei assim, mas e outro fator de risco? Por que é mais comum na esquerda e não na direita? E aí depois eu descobri a síndrome de Cockett, que aí nós podemos falar, depois eu faço um outro vídeo, se vocês quiserem, acharem importante, especificamente falando sobre a síndrome de Cockett, que é uma síndrome compressiva, e os 3 procedimentos que eu fiz para colocar stent. Depois eu descobri isso. Mas, considerando que eu tive uma trombose, tenho trombofilia e a síndrome de Cockett, foi prescrito, receitado os contínuos de anticoagulante. Por isso que eu tenho a minha tatu, porque esse é um medicamento que eu vou ter que tomar o resto da minha vida e vou ter que aprender a conviver com ele, né? Tô desabotoando aqui, gente, pra poder mostrar a tatu pra vocês, que em breve também eu vou reformar a minha tatu. É a única que eu tenho, é a única que eu quis fazer. Ó, vou levantar. Uso de anticoagulante. E aí, gente, com o uso do anticoagulante, nós, mocinhas, porque mulher sempre tem um perrengue, né? Homem, tá? Teve trombose, toma anticoagulante, mas tudo bem. Mas a gente, o que o anticoagulante faz com a gente todo mês? A gente sangra, né? Comecei a tomar esse benedito anticoagulante. Gente, vocês concordam? Comenta aqui, porque às vezes a gente pensa que acontece só com a gente, mas vinha uma enxurrada de sangue. Eu andava de ônibus na época,
muito difícil, não que eu goste de tão fácil, mas graças a Deus melhorou bastante. Mas eu trabalhava, ia de ônibus, eu sujei calça já fiquei toda suja andando de ônibus, já sujei a roupa no serviço. Então assim, foram vários constrangimentos, porque o Marevan, a Varfarina, Marevan é um nome comercial, a Varfarina potencializava a minha menstruação. Eu acredito que esse é um efeito colateral, sim, da maioria dos anticoagulantes. Mas eu vou falar da Varfarina, que é o meu caso. Então, era muito difícil. E eu também eu já tinha uma concepção, uma ideia de que eu não queria gestar. Até hoje eu não tenho a vontade de gestar, ter o barrigão, ser mamãe. Se eu fosse ser mãe, será por outros meios, né? Então, eu acompanhando, né? Felizmente depois eu contratei um convênio e fui acompanhar com a ginecologista. E eu falei, eu preciso de um método contraceptivo, porque só o método de barreira, que é a camisinha, eu não confio. Quantas pessoas aí engravidam porque, gente, na hora do rally rola, pode camisinha estourar, pode sair, pode perder. Então assim, a gente não pode brincar com a nossa vida e muito menos com a possibilidade de gerar uma outra vida, né? Eu falo muito disso, nossa, porque pra mim é inconcebível alguém falar que tá grávida porque escapuliu, porque fez aquilo, outro. Gente, vidas são sérias, a gente tem responsabilidade por elas. É por isso que o mundo tá maluco aí desse jeito, né? Mas isso também é outro assunto. E aí, gente, fui na ginecologista e falei, gente, eu preciso ver um método contraceptivo. A gente sabe que hormônio não podemos nem passar perto, né? Conversando com a minha médica ginecologista, ela me apresentou as opções que existiam. E aí, hoje, gente, a tecnologia ajuda muito a nossa vida, né? E a gente tem que ponderar. Na época, né, eu peguei meu cartãozinho aqui, ó. Na época, eu coloquei, a minha primeira vez que eu coloquei o DIU, pra vocês terem noção, eu tive trombose em 20 de junho de 2011. Eu coloquei o DIU em 2013. Então eu passei mais ou menos 2 anos aí sofrendo com a enxurrada de menstruação. Ela me apresentou o Mirena, né? Esses que são 2 cartõezinhos, porque eu já cheguei a trocar o Mirena. E me explicou, né, que é um contraceptivo, né? Um endoceptivo, porque endo é de dentro, vai dentro do nosso útero. DIU é dispositivo intrauterino. Endo é sinônimo disso, é um endoceptivo que vai lá dentro da gente, que sim, contém hormônios, mas não é o hormônio diretamente relacionado à ocorrência da trombose. Gravem, o hormônio diretamente relacionado à ocorrência da trombose é o estrógeno ou estrogênio. E aí, Thalita, mas aí não tem risco nenhum de ter trombose? Claro que tem, gente, só que as chances são minimizadas e não tem uma contraindicação absoluta. E o custo, a gente sempre avalia nessa vida relação custo-benefício. O benefício que o Mirena traria para minha vida seria, assim, muito bom. Então, eu optei. E aí que eu falo a diferença de ter esclarecimento, dela me explicar. Diretamente, eu falo para vocês, leiam a bula, leiam a bula, leiam a bula. No Mirena não vem escrito como vem no anticoncepcional. Você pode pegar a bula de alguns anticoncepcionais aí e ver que lá vem escrito: não é indicado para quem teve trombose, trombofilia, lá. Isso não acontece com o Mirena. Eu peguei aqui no site para ler para vocês. Lá não tem contraindicação para quem teve trombofilia, ou para quem teve trombose, quem tem trombofilia.
Ele só não pode ser usado em suspeita de gravidez, doença inflamatória pélvica, infecção lá na genital, endometriose, aborto, tem as questões aqui, câncer de útero, sangramento, essas coisas. E dessa listinha aqui, ó, que eu não vou ficar lendo, que vocês têm Google aí, vocês podem pesquisar. Não fala trombose, e para quem teve, que é contraindicado para quem teve trombose, para quem tem trombofilia. Então, os riscos são baixíssimos, né? Olha, eu coloquei em 2013, voltei lá em 2018, troquei. Na época, falava que o uso era de 5 anos. Eu acredito que atualmente já estendeu o uso para, acho que 7 anos, né? Então, eu coloquei e foi assim, uma libertação. Por quê? O hormônio, vou ler o hormônio aqui pra vocês, que eles parecem trava-língua, é um pouquinho difícil. Chama levonorgestrel. Levonorgestrel, ó, dei conta de falar. Esse hormônio, ele tá lá dentro da gente, no útero, né? Então, ele age localmente, que é diferente, né? É muito a absorção do hormônio é diferente se é injetável, se é via oral, se é aqueles que colocam na pele, não é diferente, gente? Só a gente raciocinar. Lá dentro, então, também é diferente. E aí, o Mirena, ele inibe, né? Diminui bastante a menstruação. Isso pra mim foi algo muito bom, porque a gente não quer de 30 dias do mês sangrar 15. Eu não queria passar por esse transtorno, eu não queria ficar com medo de engravidar porque camisinha furou. Então, assim, foi um alívio, porque tomando o anticoagulante, o que eu tomo, que é a varfarina, a gente não pode engravidar. Então, você viu que são vários fatores que me ajudaram a decidir pelo Mirena. Ah, Thalita, mas tem o DIU de cobre, o de prata, que é mais atual. Sim, gente, tem. Mas a minha decisão foi por ele, pelo Mirena, que é uma marca comercial, inclusive, gente. Eu não estou fazendo propaganda, não estou sendo paga para isso. Eu estou falando apenas da minha experiência pessoal. A minha escolha por ele foi considerando esses fatores. E aí, os outros dispositivos, igual o DIU de cobre, o DIU de prata, tem os benefícios também e tem os malefícios, né? Que a gente pode pensar que são os efeitos colaterais, que são aqueles efeitos que a gente não deseja. Agora, a questão então, eu posso usar? Pode. Agora, se vai ser a melhor opção para você, é você que vai decidir junto com o profissional que te acompanha, né? Porque cada caso é um caso, você é um serzinho especial, uma estrelinha linda que veio do céu, então é única, que não vai se repetir. Então, você precisa avaliar o seu caso. Você pode ficar... Esses vídeos é para você entender um pouquinho e chegar diante do médico e conseguir questionar e conversar a respeito disso, fazer os questionamentos corretos, né? Eu não tive essa oportunidade antes, né? Por isso que eu faço isso para vocês com muito carinho, porque eu vou estudando e trago as informações para vocês, sempre pautadas na minha experiência de vida. E nunca com a intenção de generalizar ou determinar que você faça algo, mas para você ter a informação e se cuidar. Então, eu não vou ficar detalhando, né, o benefício de cada tipo de contraceptivo, porque isso você vai conseguir no Google, em qualquer lugar. Porque a gente sabe, o DIU de cobre sangra muito, mas é livre de hormônios. Se você é uma pessoa que quer ficar livre de hormônios, essa é a opção top. A mais recente, que é
com prata. Se você precisa pelo SUS, às vezes você não vai conseguir o Mirena, mas você vai conseguir outro medicamento. Se você tem um convênio, eu consegui pelo convênio. Então você tá vendo que cada situação que você vive vai te levar a fazer uma escolha e você precisa fazer essa escolha de modo consciente, juntamente com o profissional, mas tendo em vista que você é responsável pelo seu corpo, pelas suas escolhas e pelas consequências. Foi assim que eu fiz pelo Mirena, né? E importante. Então, o que eu quero falar? A cada ano que passa, as coisas vão evoluindo e hoje já tem um endosceptivo chamado Quilena, que também, gente, tem vários benefícios, né? Porque a gente que teve trombose e trombofilia pode usar e não vai interromper a menstruação, como acontece com o Mirena. Então as coisas vão sendo aperfeiçoadas, porque o normal, o natural, é que a gente menstrue, né? Até chegar na menopausa. Então as coisas vão avançando nesse sentido. E aí, apesar que com o Mirena, gente, eu sei o meu ciclo certinho. Eu sei quando eu tô de TPM, eu sei na época que eu deveria estar menstruada e tal. Tem os SCAPs, que é uma pequena quantidade, né, de sangramento que eu sei que eu tô no meu período, que deveria ser o período. Aí não vem aquela enxurradona. E aí, gente, eu espero que ter compartilhado com vocês a minha experiência ajudem, né, na sua decisão, que vocês leiam, né, que questionem. Eu sei que médico não gosta muito, né, alguns gostam de pessoas questionadoras, mas fala com humildade. Olha, doutor, e essa possibilidade, isso, porque gente, é a gente com a gente mesmo, as consequências serão nossas, tá? Felizmente, eu não tive efeito colateral. Muitas pessoas me contam que precisam ir pro centro cirúrgico para colocar. Eu consegui colocar no consultório, né? É feito ultrassom para você colocar, saber se o seu útero comporta o DIU. Eu consegui fazer no consultório. No dia a gente só sente um pouco de dor de cabeça, indisposição. Eu fiquei tranquila. Eu agradeço muito essa opção ter dado certo pra mim, porque eu sei que não são todas as mulheres que vão se adaptar com ele. Eu sei que tem gente que tem muita dor de cabeça, que a menstruação fica muito desregulada e não volta ao normal. Tenho colegas, né, que não conseguiram se adaptar porque o rosto ficou terrível e fizeram a retirada. Eu sei de gente que o útero não coube o dispositivo, não era o ideal para colocar. Então, na minha situação particular, felizmente deu tudo certo, né? Se você tem muito medo de sentir dor, é possível colocar no centro cirúrgico, e aí você vai tirar aquela sonequinha enquanto o médico trabalha. Mas as duas vezes, né, porque eu já troquei, eu consegui fazer no consultório, só coloquei um medicamento sublingual para amenizar a dor, o desconforto, e fui para casa. Às vezes a gente sente dor de cabeça, porque eu sinto dor de cabeça, mas foi assim, muito tranquilo. Então, graças a Deus, é uma possibilidade que me deixa, assim, super em paz, né? Sem o risco de engravidar e colocar em risco a minha vida e a vida de uma criança, que me dá qualidade de vida, porque eu não passo metade do mês sangrando, e que a primeira vez eu tive que comprar, mas na segunda eu já consegui pelo convênio. Em alguns países, gente, eles colocam isso aí na rede pública, né? Porque nós estamos caminhando ainda, né, gente? Não é tão desenvolvido assim. Mas
Pelo SUS existem as possibilidades também, se o seu caso, vamos supor assim, não tem nenhuma opção que dê certo e que não é ofertado pelo SUS. Procura, gente, vai no Ministério Público, pede relatório. Olha, doutor, eu tenho isso e eu quero esse. Às vezes a gente consegue. Judicializar a medicina é ruim, porque é um desgaste tremendo, né? Mas se for pro seu bem, se for para cuidar da sua vida, você precisa ir atrás. Esse é o meu pensamento e a minha concepção. Aqui também, gente, eu não gosto de falar nada infundado, né? Aqui também no YouTube, você pode procurar nos vídeos lá embaixo, que nós temos uma live, né, com a doutora Karen, que é fantástica, que se disponibilizou a falar pra gente sobre os diversos tipos de contraceptivos que podem ser usados após a trombose. Então, você vai ouvir de uma profissional a maioria das coisas que eu estou te falando, né? E te acalmar, porque eu acho que o mais legal disso tudo, como eu sou psicóloga, é te dizer, olha, deu certo comigo, pode dar com você, mas se não der certo com você, veja outras possibilidades, né? Pra você viver bem, né? A trombose mata. Se a gente tá aqui vivinho da Silva, a gente tem que continuar vivendo em paz e muito feliz e com responsabilidade. Valeu? Comenta aqui, por favorzinho. Vocês têm que me ajudar a ter estímulo para continuar produzindo. Eu preciso saber se a bagaceira que eu tô fazendo aqui tá ajudando. Ajuda um pouquinho, tá bom? A gente se vê logo mais com outro assunto sobre a vida, trombose, psicologia e tudo mais. Beijos!